insultava mesmo, usando palavras pesadas e sempre assim numa ira muito forte. Assim, era normal uma cadeira rolar longe. Isso. Ficava com medo. Não era um soco na cara, mas era agressão. Ele tinha muitas crises de ciúme, ele pegou minha nécessaire e jogou pela janela todas as minhas coisas. E eu te confesso que eu sentia vergonha. Era a única coisa que eu sentia, vergonha. Ele já tinha me jogado contra a cama, já tinha me segurado contra a parede e posto a mão na minha boca assim com força, sabe? Pra eu não gritar, porque eu gritava às vezes. Justificativas para viver aquilo, enquanto ele se alimentava de algumas fraquezas minhas. Ele dizia que era porque ele me amava demais, que ele não se controlava. É um ciclo, porque uma hora tu tá ali no chão, sendo humilhada, e a outra hora tu é a mulher mais maravilhosa do mundo, e ele fez isso porque ele não queria me perder. Na rua e perante as outras pessoas, ele era uma pessoa maravilhosa. Um pai perfeito, um marido perfeito. Eu tive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, exatamente por toda essa angústia e essa pressão. Tu não quer falar pra ninguém, tu não pode denunciar. Ele é aquele cara que tu conhece e a última coisa que tu vai pensar é que ele vai ser um cara abusivo, agressivo. Ele me levava presentes, poemas, me esperava na porta da sala de aula, me fazia origamis. E isso aconteceu durante 2 meses, até o momento em que eu falei, tá, eu vou ficar com esse menino, né? Vai ver, ele é uma pessoa legal, ele gosta mesmo de mim. Eu nunca tive isso, eu nunca tive uma pessoa que realmente demonstrasse tanto afeto por mim. E tínhamos amigos em comum, e ele já chegou me cercando, dizendo que eu era muito bonita, me pediu para me levar em casa, me levou até o portão, me roubou um beijo e queria me ver de novo. E eu não me sentia exatamente confortável com aquela situação, porque, na verdade, eu não me sentia atraída por ele em nenhum momento. No início era um namoro comum, era carinhoso, amoroso, a gente se dava bem, a gente tinha gosto em comum. Isso era aquilo, né? Era amorzinho, era aquele início de relacionamento que pra mim era um conto de fada, pra mim que nunca tinha tido nada. Tinha tido no máximo ficado com os caras aleatórios que nunca demonstraram interesse por mim, ele demonstrava muito interesse por mim. Então, a partir desse momento, ele começou a me cercar. Então, ele ia no centro da minha escola, ele ia no portão da minha casa, ele me levava presentes. Ele me dizia que eu era muito diferente das meninas da minha idade, que eu era muito mais madura. Essas coisas que uma menina que não tem maturidade para entender não percebe que está sendo vítima de uma manipulação. E aí, no fim das contas, a gente começamos a namorar. Sabe que como é que um cara ia se interessar, né, por uma mulher que tinha recém tido um bebê de outro cara? No início, ela foi muito querida, ela me dava muito carinho, me dava atenção. Ela tinha uma mania que agora eu acho um pouco problemática de me exibir, digamos assim, porque ela me achava muito bonita e ela me levava nas festas de braço dado com ela e mostrava pra todo mundo. Essa é minha namorada, olha que linda que ela é. Se tu tem ciúmes, tu ama. Não é? E pra mim era assim, eu tinha ciúmes dele, ele tinha ciúmes de mim e eu achava que isso era completamente normal. Do tipo, não, tu não vai ver futebol com os teus amigos. Daí ele me falava, tá, então tu não vai sair com tal amigas. Só que depois de um momento eu comecei a perceber que aqueles ciúmes, aquela obsessão, ela era muito unilateral. Porque ele saía com os amigos dele. Já eu, quando eu ia nas festas com ele, e eu acho que foram os primeiros sinais que eu notei que tinha alguma coisa muito errada, se eu fosse numa festa, festas essas que eu só ia por ele, porque eu odiava o ambiente, se eu olhasse para o lado, ele me chamava de vagabunda, porque eu estaria procurando alguém para trair ele. Eu tinha que andar com a cabeça abaixada, metaforicamente e fisicamente, quando eu estava do lado dele. E durante todo o namoro, no início ele era extremamente carinhoso, só que com o passar do tempo ele começou a ter atitudes do tipo, eu não podia andar do lado de fora da calçada, só do lado de dentro, quando eu estava com ele. Eu não podia usar short, porque segundo ele, os homens podiam ficar olhando para mim e ele estava me protegendo.
Eu não podia usar uma maquiagem muito forte, porque isso era coisa de vagabunda. Eu não podia sair com as minhas amigas. Só que, gradualmente, ele foi demonstrando muitos ciúmes e uma possessividade. E aos poucos, dentro do relacionamento, foram aparecendo, bem aos poucos e bem sorrateiramente, abusos no sentido de um ciúme absurdo. Eu ia em festas, abraçava as minhas amigas e ela fazia caretas, ela me puxava. Ele brigou com a minha mãe, chamou minha mãe de vagabunda, pelo simples fato da minha mãe ser mãe solteira. E aí as coisas foram crescendo e foram adquirindo um peso que já estava quase fora do meu controle. E me censurava e tinha ciúmes das roupas que eu usava. Uma vez era inverno e a gente ia sair de tarde para fazer uma coisa nada a ver, a gente ia buscar meu cachorro no pet shop. E eu coloquei short e meia calça. E ele perguntou se eu tinha certeza se eu ia sair daquele jeito, porque aquilo era roupa de vagabunda. E eu falei que ia. E, enfim, ele ficou uma meia hora argumentando e me xingando que aquilo ali era horrível, que menina direita não saía com aquele tipo de roupa. Mas eu saí mesmo assim. Eu dizia que queria que eu ficasse o tempo inteiro do lado dela, dançando somente com ela. Eu não podia sair com as minhas amigas sem avisá-la antes. Eu tinha que dizer exatamente onde eu estava indo e o que eu estava fazendo. Só percebi de fato que era um relacionamento abusivo e que eu precisava sair daquilo no dia em que eu estava estudando para o vestibular e ele chegou e perguntou o que eu estava fazendo. E eu disse, eu estou estudando porque afinal de contas eu estou em ano de vestibular. E ele olhou para mim e falou, não, tu não vai estudar porque mulher minha não estuda nem trabalha. Teve momentos que tiveram agressões físicas. Teve um momento que pra mim foi um momento bem forte. Foi uma vez que eu fiquei braba por alguma coisa, porque eu passava os fins de semana na casa dele, né? Os fins de semana que eu passava mais chorando que sorrindo. E achava que aquilo era um relacionamento bom. Então teve um fim de semana que eu passei na casa dele que eu xinguei ele de alguma coisa. Acho que eu chamei ele de corno. E como ele tinha a certeza absoluta que eu traía ele com qualquer pessoa que passasse na minha frente, ele me deu um chute. Ele me deu um chute na minha perna, que eu fiquei com dificuldades para andar. E que eu fiquei com ela roxa por muito tempo. Aí eu terminei com ele, nós brigamos, ele me empurrou, me trancou dentro de casa. Saiu para trabalhar, passou a madrugada fora, liguei para ele, ele disse que estava jogando videogame com os amigos. Eu passei a madrugada inteira chorando. Eu não me recordo exatamente assim a situação, mas eu sei que eu liguei para uma amiga, o pai foi e me resgataram, enfim, da casa, porque eu não tinha como sair. E eu lembro que quando a gente começou a namorar, eu era virgem. E daí teve um dia que eu achei que eu estava pronta pra gente ter a nossa primeira vez. E estava quase acontecendo e chegou na hora e eu não quis mais. E ele ficou muito brabo. Ele não me forçou mais nada, mas ele ficou muito brabo comigo. E eu acho que qualquer pessoa com bom senso tem que falar para sua parceira ou parceiro que a primeira vez dessa pessoa, ela tem que estar segura. Mas ele não fez isso, ele só fez eu me sentir ainda mais mal. A partir do momento que eu comecei a ver que aquele relacionamento era tóxico e que eu tinha que sair dele, ela disse ok, mas ela continuou me cercando, continuou me fazendo mal, porque ela sabia que eu gostava dela, ela sabia que eu achava que eu tinha um carinho por ela, e ela começou a fazer uso da ferramenta de fazer com que eu corresse atrás dela, porque ela ficava com muitas meninas, mais pro final, e esfregava na minha cara. E ainda assim, quando eu ficava com outras pessoas, quando eu ia em festas, quando eu ia com as minhas amigas me divertir, ela me ligava, ela me xingava, ela dizia que eu não tinha o direito de fazer isso, porque eu era dela. E ao mesmo tempo, ela ficava com todo mundo, se relacionava com todo mundo, não tinha vergonha nenhuma de dizer isso pra mim, de esfregar isso na minha cara, pra deixar bem claro que eu não era a única, que eu não era importante. Eu dei indicativos que eu iria terminar com ele. O que ele fez? Ele ameaçou que ele ia se matar. Ele se automutilou. Ele fez eu ficar com ele por pena.
E aí, no determinado momento, ele implorando pra voltar, eu dizendo que não. No determinado momento, ele arranca meu óculos da cara e sai correndo. E eu tenho miopia severa, não enxergo nada sem óculos. Os meus óculos são os meus olhos. Então, eu saí correndo atrás dele, eu cansei, peguei meu óculos, já chorando. Falei, eu não quero mais olhar pra ti nunca mais. E virei. E no momento em que eu virei de costas, ele me pegou pelo braço, me jogou na parede, a minha cabeça deu aquele som de quando tu bate a cabeça no piso frio. E ele me segurou pelos 2 braços e ele me sacudia e dizia, se tu não voltar pra mim, eu vou te matar, eu vou matar tua família, eu vou te perseguir até o fim. Com os olhos muito vermelhos. E eu comecei a ter uma crise de pânico. Desmaiei na rua, ele me deixou na rua, fugiu. Eu acordei dentro de uma ambulância indo pro hospital fazer exame de corpo de delito. Ela começou a dizer que eu era louca, ela começou a dizer que eu tinha problemas psicológicos, começou a dizer que as minhas ações não eram de uma pessoa normal e que eu precisava me tratar. E a partir disso ela entrou em contato com a minha mãe, com a minha família, colocou a minha mãe contra mim, dizendo que eu tinha um problema, dizendo que eu precisava de tratamento. Ela fez a minha mãe se voltar contra mim, eu tive uma briga muito feia, porque ela fez a minha mãe acreditar que a boazinha na história era ela, e que eu precisava muito de tratamento, porque eu era uma louca que precisava de atenção de todo mundo, e que ela sempre tinha feito o melhor para mim, que ela não merecia isso. Palavras grosseiras, de humilhação. Me chamou de vadia, na frente de todo mundo. Eu vivi um relacionamento abusivo. Eu vivi um relacionamento abusivo. Você vive um relacionamento abusivo? Denuncie.